Quero inicialmente aqui fazer um registro, lá do Natal, região metropolitana, várias cidades lá do meu estado, Rio Grande do Norte, que desde o último fim de semana tem vivido a população momentos de muita apreensão, momentos muito dramáticos, em decorrência de uma série de atentados criminosos, No último domingo, o governador Robson Faria, em boa hora, convidou a bancada federal lá do nosso estado para uma reunião, No domingo à noite, eu atendi o convite, claro, é meu dever, é minha obrigação. Portanto, lá estive, o governador reuniu, estava lá toda a cúpula da segurança pública, o secretário de Segurança, o secretário de Justiça, o Ministério Público, o presidente do Tribunal de Justiça. Lá estavam também representação, o comandante da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e ele fez exatamente um balanço de como estava a situação lá no Rio Grande do Norte, do ponto de vista da insegurança, infelizmente, que se agravou e muito, Para se ter uma ideia, senadora Regina, de sexta-feira até o presente momento, lá se vão mais de 80 atentados. Natal, evidentemente, que tem sido a cidade mais atingida, É a cidade mais populosa, é a capital, mas também os atentados têm chegado à região metropolitana e em pelo menos mais outras 30 cidades lá do Rio Grande do Norte, o que fez com que o governador solicitasse a ajuda do Exército Brasileiro, Porque, repito, tem sido dias e noites de muita falta de sossego, dias e noites de muita angústia, Esses atentados, ou seja, estão sendo comandados por organizações criminosas que não estão aceitando de maneira nenhuma uma medida extremamente correta que o governo do estado tomou, que foi de instalar bloqueadores, nos bloqueadores de celular nas prisões do Rio Grande do Norte. Todos nós sabemos, senadora Regina, que esse instrumento de bloqueador do celular, aonde isso foi instalado, de fato se revelou como um instrumento eficiente no sentido de inibir e de reduzir drasticamente a violência. Por quê? Porque o bloqueador do celular vai dificultar e muito a ação criminosa dessas organizações dentro das próprias cadeias, dentro das próprias prisões, Então, toda essa revolta se deve especialmente a essa atitude que o governo tomou de instalar os bloqueadores de celular, que está começando exatamente na penitenciária de Parnamirim. E o governador já afirmou que não vai desistir de maneira nenhuma, o que está correto ele, e o intuito do governo do estado é instalar esses bloqueadores em todas as penitenciárias no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Mas o fato, repito, foram várias noites seguidas de ataques criminosos, incêndios, foram mais de 50 incêndios, outras 20 tentativas, atentados com armas contra prédios públicos, alguns envolvendo inclusive explosivos em vários locais, incêndios de ônibus, escolas, senadora Regina, várias escolas também sendo atingidas, de forma que estava lá em Natal esse final de semana, inclusive também viajando pelo interior do estado, repito, porque não é só Natal, não é só a região metropolitana, foram mais outras cerca de 30 cidades no Rio Grande do Norte vítimas desses ataques
comandados por essas organizações criminosas. Então, a situação se agravou demais, né, o que fez com que o governo do Estado pedisse a ajuda do governo federal. Inicialmente, o governo federal disse que iria enviar 500 homens, né, das Forças Armadas, mas, felizmente, aumentaram o contingente, porque 500 homens é um contingente extremamente insuficiente. Mas, enfim, aumentou o contingente para 1.200 homens e já estão em Natal. Graças a Deus já chegaram em Natal. As informações que eu tenho é que eles estão definindo o calendário de atuação aí das Forças Armadas, que deverá atuar já a partir de amanhã, e a atuação deles deve estar voltada principalmente para, ou seja, vão patrulhar as ruas, especialmente nos corredores principais de ônibus, né, nos locais de acessos a pontos turísticos. Creio que também, né, deve ser fortalecida aí uma ação, né, também de proteção no que diz respeito à questão das escolas e das universidades. Mas eu quero aqui, senadora Regina, também lembrar que o enfrentamento a esses atentados, evidentemente que exige agora uma ação emergencial, pontual, mas a gente não pode aqui deixar de ressaltar que a gente precisa mais do que nunca de uma política de longo prazo, que pense não somente formas de melhorar a segurança, como também, né, outras medidas que venham no sentido da gente resolver esse grave problema que é o sistema prisional, que não é só no Rio Grande do Norte, é no Brasil. Isso é um problema do Estado brasileiro. O sistema prisional faliu. Na sua grande maioria, as prisões nesse país têm se transformado em fábrica de fazer criminosos. E volto a dizer, isso não é um problema só do Estado B, C ou D. É um problema do Estado brasileiro. Problema que, a nosso ver, passa, né, por um profundo debate no sentido de se reconhecer uma nova concepção do ponto de vista de política pública de segurança. Segurança pública e cidadania. Essas cadeias, do jeito que elas estão, elas, repito, elas vão se tornar cada vez mais em fábricas de fazer criminosos. Nesse sentido, senadora Regina, eu quero aqui, por exemplo, destacar, e nós colocamos isso para o governo também, porque o governo não ampliar as parcerias realizadas com associações de recuperação de condenados, a exemplo da Associação de Proteção e Assistência ao Apenado, APAC, que é uma experiência que já tem em alguns estados e que lá no Rio Grande do Norte está sendo desenvolvido em algumas cidades do nosso estado e que vem tendo um trabalho reconhecido, embora precise, sim, né, de uma estrutura efetiva, de um apoio efetivo por parte do governo do Estado. Essas APACs, senadora Regina, que vem a ser a Associação de Proteção e Assistência ao Apenado, elas têm adotado uma metodologia inovadora de ressocialização de presos, tendo se tornado referência como alternativa de uma gestão prisional rígida sim, mas, porém, humanizada, com custos reduzidos para o Estado e altos índices de reintegração à sociedade. Esse sistema, que é o sistema APAC, gasta apenas 1/3 do que se gasta atualmente no formato tradicional de detenção, com a chamada construção de presídios. O modelo colocado em prática pelo sistema APAC prevê o envolvimento da família do presidenciário e da própria comunidade
no oferecimento de auxílio espiritual, médico, psicológico e jurídico. Então, repito, esse modelo da APAC, ele já vem sendo desenvolvido em algumas cidades lá do nosso estado, precisa de um apoio mais efetivo e penso que, né, é uma experiência que deve ser ampliada. Quero também aqui destacar e aqui fazer uma cobrança ao governo federal para a liberação de recursos urgentes para a segurança pública lá do Rio Grande do Norte. Nós temos previstos lá a construção de presídios, que é essencial, até porque o sistema prisional lá está totalmente congestionado, no que diz respeito à questão do oferecimento de vagas. Então, a construção desses presídios é urgente, bem como também, senadora Regina, creio eu que mais do que nunca se faz necessário investir na questão das novas tecnologias, né, naquilo que a gente chama da questão da inteligência. E isso tudo custa dinheiro. Os estados, diante das dificuldades financeiras que passam, e sobretudo agora, então, repito, se faz urgente, né, que o governo federal seja parceiro, que o governo federal também atue de forma colaborativa. Não é porque a Constituição diz que a segurança da população cabe aos estados, no que diz respeito a coordenar os trabalhos tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, os agentes penitenciários, etc., não é por isso que o governo federal deve se omitir, e muito menos também as prefeituras. É preciso a gente entender que se faz necessário cada vez mais um modelo integrado, governo federal, governo do estado e os municípios. Daí porque é importante que o governador, lá no Rio Grande do Norte, convoque os prefeitos não só de Natal, mas da região metropolitana, de todos esses municípios, senadora Regina. Não é? Fundamental, para que tenhamos ali uma espécie de gabinete de crise, não apenas do governo do estado, mas um gabinete de crise que tenha também representantes, repito, dos municípios. Os municípios têm, os municípios maiores, por exemplo, como Natal e as cidades da região metropolitana, têm as suas secretarias de defesa. Os municípios têm, por exemplo, suas guardas municipais, né? Então, se faz necessário, e esse trabalho é o estado que tem que liderar. Por exemplo, também coloquei como sugestão convocar as associações representativas dos policiais militares, dos policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários. É importante também envolver essas associações, porque, afinal de contas, essas associações representam, né, os policiais, aqueles que estão lá na ponta, arriscando a sua própria vida, especialmente em momentos de motins como esse. E, aliás, aqui eu quero saudar a Polícia Militar lá do nosso estado, bem como bombeiros, bem como os agentes penitenciários, bem como a Polícia Civil. Justiça seja feita diante do agravamento da situação nesse último fim de semana, porque foram dias, noites de terror. Eles não mediram esforços, senadora Regina. Teve policiais que, inclusive, estavam de férias, suspenderam as suas férias, suspenderam as suas folgas e atenderam ao chamado lá do governo do estado, portanto, se colocando à disposição para reforçar, né, essa ação emergencial e esse mutirão que se faz necessário. Portanto, fica aqui, senadora Regina, a minha palavra, antes de mais nada, primeiro de solidariedade, claro, né, às famílias e àqueles que têm sido vítimas dessas ondas de violência. Segundo, como disse lá ao governador, nosso mandato está aqui à disposição para ajudar, para somar. É meu dever, é minha obrigação
Terceiro, isso é um momento que exige mais do que nunca unidade, união, né? Porque isso é um problema do Estado brasileiro. Então, isso é um momento, como eu dizia lá na reunião onde fui domingo, que exige harmonia, como que está sendo colocado, a harmonia entre todos os poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público, o governo do Estado, as prefeituras, as associações representativas dos trabalhadores, a representação também do setor empresarial, do setor comercial. Por exemplo, né, convocar o Conselho Estadual de Segurança, porque o momento é esse. É um momento de harmonia, é um momento de unidade, em busca daquilo que todos nós queremos e merecemos, que é a paz. E é o Estado brasileiro, através dessa ação integrada, governo federal, governo do Estado e prefeituras, quem tem a obrigação exatamente de garantir a tranquilidade e de garantir a paz para a população. Então, quero aqui deixar o nosso registro, né, mais uma vez reafirmando aqui o nosso compromisso, né, nosso compromisso enquanto cidadã e enquanto senadora que sou, representando o povo do Rio Grande do Norte. Nosso compromisso de estarmos aqui de prontidão para somar, para ajudar o nosso Estado nesse momento difícil que vive, no que diz respeito à questão da segurança pública. Mas, finalmente, senadora Regina, ainda sobre essa situação, quero dizer que, comparando com o último final de semana, a situação está bem menos grave. Inclusive, as informações que tenho do dia de hoje, que os ataques diminuíram sensivelmente. E, a partir da manhã, as forças estarão, o Exército, né, estarão patrulhando as ruas. É isso, né? Nossa solidariedade e nosso compromisso aqui de ajudar no que estiver ao nosso alcance. Senadora Regina, e por fim, gostaria aqui também de fazer um breve registro sobre a Comissão Especial do Impeachment, que está, inclusive, a reunião que ainda está acontecendo nesse exato momento. O dia de hoje foi dedicado exatamente à discussão do relatório apresentado pelo senador Anastasia, que, como já era de se esperar, o relatório do senador Anastasia, enfim, defende que a presidenta Dilma seja cassada, seja afastada. Para nós isso era um jogo de cartas marcadas, o que não significa dizer que nós vamos parar de lutar, muito pelo contrário, né? A votação vai se dar amanhã na comissão, todo mundo já sabe, a comissão é um jogo de cartas marcadas, vai ser 16-5, diferente da votação final que se dará no plenário aqui desta casa. E nós vamos continuar trabalhando na perspectiva de reverter esse quadro, de evitar esse atentado à democracia, de derrotar esse golpe travestido de impeachment e de trazer a normalidade democrática de novo, com respeito à Constituição, devolvendo à presidenta Dilma o mandato que o povo, e somente ele, soberanamente, lhe confiou no pleito eleitoral de 14. Nós colocamos isso pela convicção, senadora Regina, que a gente tem de que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade nenhum. Cidadão Anastasia, respeito, pessoa cordial, tem sua capacidade, mas por mais capacidade que ele tenha, por mais esforço intelectual que ele fizesse, não teria nunca como ele, enfim, apresentar um relatório consistente na linha de recomendar a cassação da presidenta Dilma, pelo quanto, né, de fraude jurídica, pelo quanto de farsa política esse processo tem. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, uma vergonha. Caçar um mandato popular por conta de pedalada, de decreto, de suplementação orçamentária, que é isso? Instrumentos de mobilidade orçamentária, instrumentos corriqueiros, instrumentos, inclusive, que foram utilizados
e que, após um amplo e intenso debate na comissão, ficou mais do que comprovado, senadora Regina, que Dilma não cometeu crime absolutamente nenhum de responsabilidade. Quem disse foi a própria perícia do Senado, que disse que na pedalada não tinha nenhum ato comissivo da presidenta. Vou já terminar, senadora Regina. Quem disse recentemente agora foi o Ministério Público, o procurador, que mandou arquivar a tal da pedalada fiscal, porque não viu materialidade no ato. Portanto, não há crime por parte de responsabilidade da presidenta Dilma. Até testemunhas que foram convidadas pela acusação, lá não tiveram a coragem de dizer que a presidenta Dilma tinha cometido crime de responsabilidade. Então, é com essa convicção que nós vamos continuar a nossa luta, porque o impeachment, por mais viés político que ele tenha, ele não pode se dar sem um embasamento jurídico, não pode se dar de maneira nenhuma. Além do mais, é bom lembrar, nós não estamos no sistema parlamentarista, nós estamos no sistema presidencialista, né? O problema de governabilidade, que a gente sabe muito bem por quem foi, esse problema por quem foi gerado, pela oposição que não soube perder, respeitar o resultado das urnas, pelo Eduardo Cunha, que sabotou, que fez o que fez enquanto presidente daquela casa. Então, eu quero aqui terminar dizendo que a luta para nós não terminou de maneira nenhuma e nós vamos continuar, seja aqui no parlamento, seja nas ruas, lutando, né, para derrotar o impeachment pelo quanto ele tem de violação à Constituição e de atentado à democracia.